No coração da Escócia, um lago profundo e enigmático guarda um dos maiores mistérios da humanidade. Chamam-no de Nessie, o monstro do Lago Ness. Mas e se essa criatura não fosse apenas uma lenda? E se o monstro fosse o resultado de um experimento genético antigo, realizado por uma civilização que já dominava a manipulação da vida? Prepare-se para uma jornada que desafia tudo o que você sabe, porque a verdade por trás do mito pode ser muito mais complexa e assustadora do que imaginamos. Relatos sobre o Lago Ness existem há mais de 1500 anos. Desde o século VI, monges já falavam de uma besta aquática que aterrorizava e atacava pescadores nas águas frias. A lenda permaneceu local por séculos, sussurrada entre as aldeias escocesas. Mas foi em 1933 que tudo mudou. Uma fotografia, mostrando um longo pescoço emergindo das águas escuras, circulou pelo mundo e transformou o mito em um fenômeno global. Cientistas tentaram explicar de todas as formas. Seria uma enguia gigante, um tronco de árvore flutuando, ou até mesmo uma ilusão de ótica, mas para muitos, a imagem era clara. Havia algo ali, algo que parecia pré-histórico, algo que nunca deveria existir no nosso tempo. Agora, vamos analisar o cenário. O Lago Ness não é um lago comum. Com mais de 200 metros de profundidade em alguns pontos, ele é mais fundo que o Mar do Norte. Além disso, acredita-se que existam túneis subterrâneos e cavernas submersas que o conectam a outras fontes de água, criando um labirinto aquático quase impenetrável, um ambiente perfeitamente isolado do resto do mundo. Agora imagine: e se, em algum ponto da história, alguém usou esse ecossistema único como um laboratório natural? Pesquisadores de teorias alternativas sugerem exatamente isso. Eles acreditam que o lago pode ter sido um local para criar e observar formas de vida híbridas, seja por civilizações antigas muito avançadas, ou, quem sabe, por visitantes de fora da Terra. Um lugar onde a natureza fornecia a incubadora perfeita para um experimento biológico secreto. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa ideia. Nos antigos mitos celtas, que são a base cultural da Escócia, existiam criaturas conhecidas como kelpies. Eram seres aquáticos capazes de mudar de forma, descritos como uma mistura de cavalo, homem e monstro do mar. Seria apenas uma coincidência? Ou uma memória distorcida, passada de geração em geração, sobre experiências biológicas reais que foram testemunhadas por povos antigos? A conexão fica ainda mais intrigante quando olhamos para a ciência moderna. Em 2019, uma equipe de cientistas realizou um estudo ambicioso, coletando amostras de DNA ambiental de várias profundidades do lago. E o resultado foi surpreendente. Eles encontraram sequências genéticas desconhecidas, que não correspondiam a nenhuma espécie catalogada em bancos de dados globais. Alguns pesquisadores alternativos afirmam categoricamente: isso é a prova de uma manipulação genética pré-histórica, um DNA misto. Talvez o resultado de uma engenharia biológica que a nossa civilização esqueceu. Se aceitarmos essa possibilidade, a quem poderíamos atribuir tal feito? Se antigas civilizações, como a dos lendários Atlantes ou dos egípcios primordiais, dominavam formas de energia e conhecimento que hoje consideramos impossíveis, é plausível que também dominassem a genética. Eles poderiam ter criado seres híbridos, combinando o DNA de formas de vida aquáticas e terrestres, talvez como guardiões, armas ou simplesmente como prova de seu poder. Quando esses impérios caíram, suas criações teriam escapado, buscando refúgio em lugares isolados e profundos como o Lago Ness para sobreviver. E o mais assustador, o Lago Ness não é o único. Há relatos semelhantes em todo o mundo. No Canadá, temos o Ogopogo, no Lago Okanagan. Nos Estados Unidos, o Champ, no Lago Champlain. Criaturas com descrições idênticas, sempre avistadas em lagos profundos e isolados. Seriam todos parentes distantes, os últimos sobreviventes de uma mesma linhagem criada em laboratório? A teoria ganha contornos ainda mais sombrios quando descobrimos o interesse oficial no assunto. Desde a década de 1960, o governo britânico mantém um monitoramento discreto, mas constante, no Lago Ness. Documentos que vieram a público, muitas vezes de forma não oficial, revelam a existência de missões militares e o uso de sonares de alta precisão na região. Mas por que tanto interesse em uma simples lenda? Alguns dizem que o exército britânico estava testando novas tecnologias subaquáticas ali
e, sem querer, encontrou algo vivo e de grandes proporções. Outras fontes afirmam que cientistas ligados ao governo chegaram a estudar o DNA de estranhas criaturas aquáticas encontradas na área e decidiram ocultar os resultados do público para evitar pânico ou simplesmente para manter a tecnologia biológica em segredo. A evidência histórica também parece apoiar a ideia de que a criatura é muito mais antiga do que a fotografia de 1933. Inscrições em pedras antigas espalhadas pela Escócia, conhecidas como pedras pictas, mostram figuras serpentinas e aquáticas com um formato curiosamente idêntico às descrições modernas do monstro. Isso sugere que essa criatura, ou algo muito parecido com ela, já era conhecida pelos povos que habitavam a região há mais de 1000 anos, muito antes da era da fotografia e do sensacionalismo da mídia. Será que o Lago Ness guarda o último vestígio de uma experiência genética pré-humana? Ou, numa hipótese ainda mais ousada, seria ele uma espécie de portal biológico, um ponto de conexão com outro plano ou dimensão, onde essas criaturas ainda existem? A ciência oficial pode continuar a chamar de mito, de folclore, mas muitas vezes, os mitos são apenas as memórias distorcidas de fatos, que foram esquecidos pelo tempo. O Lago Ness talvez seja mais do que um simples lago. Talvez seja um cofre biológico, guardando os segredos de um tempo em que a Terra era um grande laboratório, e seus criadores brincavam de ser deuses. E você? Acredita que Nessie é apenas uma lenda, ou o último sobrevivente de uma experiência genética antiga? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima!